Olá, estamos iniciando mais um momento juntos e hoje a gente vai estar aprendendo um pouquinho sobre metodologias de ensino, né? Aprender para poder aprender. Como que nós vamos ensinar o outro se nós também não sabemos como fazer? Então, nós estamos aqui para aprender juntos e hoje nós vamos entender um pouquinho o que seria essa metodologia de ensino, o tempo de qualidade que cada criança recebe durante o seu aprendizado. Essa é uma habilidade importante para todas as pessoas. É a capacidade de descobrir quais os movimentos são necessários para que a transformação aconteça. Cada criança tem um tempo específico de qualidade. Você sabia dessa informação? Crianças muito pequenas têm uma atenção muito seletiva, um tempo de qualidade de atenção muito diminuído. As pesquisas vão dizer aqui, depois eu vou até compartilhar com vocês um textinho que vão dizer que as crianças de 0 a 1 ano são extremamente distraídas. Seriam de 2 a 5 minutos de tempo de qualidade de atenção dessa criança. 2 anos de 4 a 10 minutos, 3 anos até 20 minutos, e ela seleciona a tarefa de acordo com a sua escolha, a sua preferência. 3 anos a 4 anos. Pode focar em uma atividade, também mudar o foco com o auxílio do adulto, focando até 20 minutos. Para as crianças já de 5 anos, né, a gente tem um período que já cresce um pouquinho mais, até 25 minutos. Então, você vai vendo que conforme a criança vai se desenvolvendo, o cérebro dela vai criando habilidades e conexões que fazem com que ela se mantenha mais tempo, né, fixada ao seu modelo de aprendizagem. Então, não adianta a gente tentar fazer com que essa criança aprenda com metodologias tradicionais, com modelos antigos, né, em que a criança não é o foco, né, ela não é o centro do ensino, mas sim o professor. Então, recursos visuais, né, livros, músicas, vão sempre chamar muito mais atenção dessas crianças pequenas do que você trazer, por exemplo, só a sua fala, sem nada mais elaborado, né? Vai ser muito difícil com que você capte a atenção dessa criança, né, com esse momento tão seletivo, trazendo apenas a sua fala. Já as crianças um pouco maiores, já indo para 6 anos, o foco dela já vai aumentando 30 minutos, né? E aí ela já está mais, o cérebro dela já está pronto, né? Já está no momento amadurecido para que os primeiros ensinos, né? Aí ela já está no primeiro ano, a hora que a alfabetização vai acontecer. Então, nós como educadores, né? Como pessoas que estão trazendo conhecimento, o facilitador, o mediador do conhecimento, precisa ter essa ideia e de como esse cérebro funciona para que a gente possa aplicar uma atividade de qualidade. Além dessas questões, eu quero mostrar um slide aqui agora, em qual os benefícios, né, de um ensino, de uma metodologia ativa, que é a metodologia que nós aplicamos, é a metodologia que eu ensino vocês todos os dias, né, em que, novamente, o professor, ele é o facilitador, ele é o mediador, né, ele é o ativador desse cérebro que cria essa conexão para que essa criança aprenda. Ele não é o centro do processo, o professor não é o centro do processo, mas sim ele é o facilitador. Então, o aluno é o centro do processo, ele está no processo de aprendizagem. Vou colocar aqui um slide aqui agora para vocês verem como que vai funcionar. Bom, aí está na tela, né, sobre a metodologia de ensino, né, a metodologia ativa de ensino, que é a metodologia que a gente usa aqui dentro do consultório da psicopedagogia, né, muitas pessoas indagam, mas qual é a sua metodologia? Na verdade, a minha metodologia ela foi sendo construída, né, de acordo com os anos, de acordo com o que eu acho específico que dá certo. Já estudei o método tradicional, o método construtivista, né? Mas essa metodologia ativa de ensino, onde o aluno é o protagonista, com certeza é aquilo que se aproxima mais, né, daquilo que está sendo aplicado todos os dias aqui comigo. E o que tem dado muito certo.
porque a gente usa técnicas, né, por exemplo, como a do ABA, né, que a gente aprende na análise do comportamento, que a gente faria o manejo do comportamento, a gente olha o ser em si, o que causou certo tipo de comportamento, o que trouxe isso, né? Então a gente olha para o antecedente, a gente olha para o ambiente, depois olha para a resposta. A gente trouxe conceitos da aprendizagem, da pedagogia, da psicopedagogia e também na neurociência. Então, casou-se muitas coisas, né, até chegar nesse ponto final, que seria a metodologia ativa de ensino, tá? O primeiro ponto, como eu disse, estou enfatizando aqui, o aluno é o centro do processo de aprendizagem. Se o aluno não está num bom dia, se o aluno está com problemas emocionais, se o aluno está com problemas vindos de casa, você acha realmente que ele pode aprender? Se eu tenho um aluno, por exemplo, que não se alimenta muito bem, que não faz cocô, não faz xixi, você acha que ele está se sentindo confortável para aprender? Então, por isso que nós, como mediadores do conhecimento, precisamos estar também ligados nesse aluno em períodos curtos, como um dia. A gente não pode fazer uma análise só dele como um todo, né? Nós precisamos entender o aluno como um ser humano em todos os aspectos. Por isso é tão importante aquele formulário que a gente colocou passado, que vai trazer o que eu gosto, o que eu não gosto, do que eu me alimento, o que eu não me alimento, o que me deixa desregulado, o que me faz me sentir melhor. Então, são várias situações que acontecem durante o processo de aprendizagem desse aluno que vão fazer com que ele aprenda melhor, certo? Então, a gente precisa olhar para esse aluno como um todo. Depois de entender que o aluno é o centro do processo de aprendizagem, a gente tem que buscar autonomia dessa criança. Por quê? Nós estamos aqui falando de pessoas que estão sendo cuidadores, né? Pessoas que estão sendo mediadores, intermediadores. Né? Nós estamos ali do lado do nosso aluno todos os dias para que ele consiga, né, prestar melhor atenção, para que ele tenha uma qualidade melhor. Se nós temos um aluno com muita dificuldade, né, um autista, uma criança com síndrome de Down, que tem uma capacidade intelectual, às vezes, um pouco menor, ou ela tem uma dificuldade muito persistente, ou é uma criança não verbal. Então, ele é um nível de suporte muito alto, eles precisam de muita ajuda, né? Tanto é que você já sabe que o nível de suporte, ele depende muito da quantidade de ajuda que esse aluno precisa, tá? E falando em autonomia, é justamente isso. O quanto a nossa criança consegue fazer sozinha e quanto ela não consegue fazer. O nosso centro, né, de ensino é o quê? É trazer essa autonomia, buscar a independência do nosso aluno cada dia mais, para que ele seja capaz de fazer todas as coisas, né, estar no ambiente escolar sozinho, sem precisar de ajuda de um braço direito. Então, uma das nossas principais buscas, né, é trazer a autonomia. Se eu tenho uma criança que ainda não consegue escrever sozinha, a gente pega na mãozinha, dá o suporte, essa é uma parte do processo, mas não significa que a gente vai fazer isso sempre. Vamos buscar todos os dias, né, e diminuindo essas dicas, diminuindo o suporte e dando mais autonomia para essa criança. O nosso ambiente é um ambiente reflexivo. Nós precisamos trazer a reflexão da nossa criança, do nosso paciente, aquela pessoa que nós estamos cuidando ali no ambiente, né? Ela precisa começar a entender todo o contexto. Então, por favor, não pensem que porque a sua criança ela tem um CID, né? Ela tem um diagnóstico ali que está fazendo com que você esteja ela não é capaz de aprender, né? Ela não é capaz de compreender todo o contexto que está à volta dela. Então, eu vejo assim que o maior aprendizado é aquele que a gente traz toda hora, né? Inculcando dentro da cabeça dessa criança. Olha lá, que legal o coleguinha, o nome dele é fulano de tal, que tal a gente fazer amizade com ele? Ou então, olha, o estojo do colega é de tal cor, o seu é de tal cor.
Então, essa reflexão de mundo, né? O entendimento de mundo. É nesse ponto que a gente traz a reflexão. Então, são vários contextos. A gente tem que estar muito atento a esse ponto, né? Problematização da realidade. Quantos problemas, né, a gente enfrenta na escola, que não são só os problemas das atividades, não é esse problema que eu estou dizendo, das atividades, são os problemas da nossa realidade. Nós temos que pensar que as nossas crianças que a gente cuida são crianças que têm uma rigidez cognitiva, né? Uma inflexibilidade de comportamento gigantesca. Então, para elas, às vezes é muito difícil entender certos tipos de conceitos, como, por exemplo, esse conceito, por exemplo, hoje o meu professor faltou, hoje o portão da minha escola está quebrado, hoje o ar-condicionado da minha sala está quebrado. Então, são diversas situações que acontecem no ambiente escolar que podem trazer crises, né, disruptivas para esse aluno. Então, essa problematização de realidade, na verdade, é você guiar o aluno e trazer ele que as coisas mudam, né? Nada é um conto de fadas, vamos dizer assim. Que todos os dias podem acontecer coisas que não estavam, a gente não estava esperando. Então, hoje, o maior índice, né, que a gente tem de crises disruptivas, de crises né, que trazem acessos de raiva para aqueles alunos que estão dentro do transtorno do desafio opositor. Então, por quê? Alguma coisa que mudou ali naquele ambiente, o aluno não estava preparado para isso, né? Por causa da inflexibilidade do comportamento e por causa dessa rigidez. Então, ele não consegue avançar, ele simplesmente o cérebro dele paralisa, ele tem ali uma crise e como se o dia dele tivesse acabado. Então, por isso a gente precisa trazer essa problematização, trazer vários aspectos durante o dia que a gente tem no nosso vínculo ali, naquilo que a gente está passando, no processo de aprendizagem. E quais são os benefícios, né? Quais são os benefícios dessa metodologia ativa de ensino? O que, que a gente vai trazer de bom para esse aluno? Um aprendizado envolvente, um senso crítico muito acentuado, né? Crianças que não são mais só ali espectadores, mas protagonistas. Aptidão em resolver problemas, então a gente cria aí novas conexões, né? A gente cria habilidades diferentes que talvez o cérebro não estava pronto para isso, né? Então o ambiente escolar é ótimo para tentar criar oportunidades para resolver problemas. Então aí uma outra oportunidade a gente vai falar sobre funções executivas e como o cérebro das crianças com diagnóstico tem um erro aí nesse processamento de funções executivas e que resolver problemas para eles não é fácil. Então, isso é um treino, todos os dias a gente tem que estar treinando, né? Como eu disse, o protagonista, a criança é o protagonista do ensino, é ele que está à frente, né? Assim como a gente também ensina, ele também nos ensina muito, tá? A colaboração, então eu não tenho mais uma criança sem autonomia, eu não tenho mais uma criança que precisa ser tudo feita por mim ou pela professora regente, né, por toda a equipe pedagógica, mas é uma criança colaborativa que participa, né, de todos os ambientes, ela participa da aula, ela colabora com as outras crianças, então eu tenho uma criança ali completamente engajada, tá? Com a resolução de problemas, né? Essa reflexão de mundo, né? De trazer todas as ideias, a gente também ensina a empatia para essa criança, né? Porque olha aí, nós vamos mostrar o colega que caiu, se machucou, né? Nós vamos trazer oportunidades para ele entender sobre a empatia, né? Que é uma dificuldade muito persistente em nossas crianças de entender as emoções, né? No contexto de dia a dia também.
Confiança e autoestima. Hoje, o que a gente mais tem aqui dentro do consultório de psicopedagogia são crianças com autoestima muito baixa, né, que não se sentem confiantes em aprender, elas não acham, né, que conseguem aprender, porque já vem passando por processos tanto de falas, né, pejorativas que diminuem a capacidade dessa criança, né? Às vezes um colega fala que ele é burro, o professor fala que ele não consegue aprender, ou outro coleguinha fica falando, você ainda não sabe ler. Então isso impacta muito. Então assim, o que mais tem aqui são crianças que chegam aqui para o processo de alfabetização, para o processo de ensino de modo geral, elas não têm confiança nelas mesmas, entendeu? É começando lá pela família. Então, essa confiança e essa autoestima, a gente precisa estruturar isso e botar essa criança para entender que ela é capaz de aprender, né? Criar conexões novas, né? Encher o potinho do amor dessa criança e trazer para ela que ela pode sim, né? Todos nós podemos aprender, desde que sejamos ensinados da maneira correta. Trazemos o senso de responsabilidade, responsabilidade com o outro, o responsabilidade com o meio onde a gente está vivendo, dentro da sala de aula, essa responsabilidade, né, de estar ali naquele ambiente, né, eu sou responsável pelas minhas coisas, eu sou responsável pelo outro, por aquilo que eu quero trazer para a qualidade mesmo. E, por fim, uma participação ativa. Então, não tem como o aluno ter, de fato, uma aprendizagem ativa se ele não for o centro, né? Ele não tiver essa participação. Então, fica aí mais um momento, né, para a gente refletir e conhecer um pouquinho mais sobre metodologias, né, do que a gente pode fazer para que esse aluno se sinta melhor e aprenda mais. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, é só mandar lá no grupo. Mande para gente, mande para a gente no WhatsApp, para a gente poder sanar essas dúvidas, porque melhorando a nossa qualidade como mediador, facilitador, com certeza, não tenho dúvidas que o ensino vai chegar para as crianças. Às vezes a criança está no momento, como eu disse lá no início, que ela não está conseguindo, mas isso é temporário, isso não é permanente. Eu acredito em você como mediador, a escola acredita em você, a escola acredita na criança e a família também acredita. Então, todos acreditando e participando ativamente, não tem como isso não acontecer. Então, fica aí mais um momento juntos. Tchau!